Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal e antes de começar eu só queria te pedir um favorzinho. Se inscreve no nosso canal, por favor, ative as notificações, ajuda a gente aí e siga também a gente no Instagram, @cartolalive, é lá que vai ter nossas lives, beleza? E hoje vai ter o vídeo de análise da rodada de número 26. Então fica esperto, fica com a gente e acompanhe tudo. Beleza então galera, vamos para a análise da rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro. Gente, antes de começar a análise da rodada de número 26, só fazer algumas considerações na rodada de número 25. A gente conseguiu acertar a maior parte dos jogos asterisco, Grêmio, Botafogo, Corinthians. A gente errou no Internacional contra a Chapecoense, a Chape demonstrou sua força na Arena Condá. Mas uma coisa ficou muito interessante, pontos que a gente tem que mostrar para vocês. O jogo entre Internacional e Chapecoense Internacional fez com que o Inter perdesse a liderança para o São Paulo. O São Paulo ele jogou contra o Santos e conseguiu um ótimo resultado na Vila Belmiro. E o Santos já chegou a 8 jogos sem tomar gols. Interessante pensar nisso. Outro ponto interessantíssimo. Como na parte em cima lá da tabela a gente já viu que o São Paulo é o novo líder, a gente tem que ver uma outra coisa na parte de baixo. Na parte de baixo a gente tem o Ceará em 17º lugar com 27 pontos. Só que o Ceará ele estava fora da zona de rebaixamento. O problema foi que a Chapecoense ganhou e o Ceará teve que cair. Nesse momento o Ceará ainda está na zona de rebaixamento. Só que olha o retrospecto do Ceará. Vitória, empate, vitória e vitória. O Ceará praticamente não perdeu nos últimos 4 jogos. É interessante pensar no Ceará. Só que a 26ª rodada ela promete muitos confrontos interessantes. O primeiro jogo que a gente vai começar vai ser São Paulo e América às 4 horas. Lembrando que o mercado vai fechar às 2 horas no sábado, dia 22. Uma coisa interessante faltar aqui é que esse jogo é o primeiro jogo asterisco. Anota aí então, primeiro jogo asterisco. Os jogos asteriscos são jogos que você não pode faltar jogadores, beleza? Pode colocar nesse jogo do São Paulo pelo menos 3 ou 4 jogadores, ok? Uma coisa interessante, o América Mineiro, como eu disse pra vocês, é um time que não finaliza muito no campeonato. E eu falei pra vocês que se vocês quisessem SG, vocês só iriam com o Botafogo. E deu certo, o Botafogo não tomou gol do América. O América tem muita dificuldade de fazer gols. Aqui ó, até mesmo jogando em casa contra o Ceará, também não conseguiu fazer gols. E se você for ver aqui, o América conseguiu só fazer gol contra o Vasco. Então assim, jogando fora de casa, é muito complicado pro América fazer gols. Por esse motivo, ir com o São Paulo na defesa é interessante, mas tome cuidado. O time do América é um time que chega pelo menos umas 2 vezes no jogo. É um time que talvez não finalize muito, mas é um time que se chega pode ser letal. Toma cuidado, tá bom? E só lembrando que o São Paulo é líder do campeonato. Acho que é muito interessante vocês apostarem em jogadores do São Paulo, como Diego Souza, jogadores como laterais como o Reinaldo, que também é muito interessante, faz uma pontuação muito boa, e talvez colocar alguns jogadores de frente. Lembrando que para essa rodada o Rojas não vai jogar, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Era um jogador interessante para a rodada, mas eu vou deixar aqui Nenê e Diego Souza como opções melhores para essa rodada, tá bom? Outro jogo asterisco, Arena do Grêmio, Grêmio e Ceará às 11 horas. Uma coisa interessante foi o que eu estava falando. Porque eu falei sobre o Ceará naquele momento. O Ceará vai enfrentar um time que a gente deveria apostar muito, que é o Grêmio. Só que toma cuidado, não vão com muitos jogadores do Grêmio, porque o Ceará está jogando muita bola. O Ceará, quando ele joga fora de casa, ele tem um objetivo: não tomar gols. O Ceará, pontuando fora de casa, é o objetivo principal do Lisca. Ele quer fazer pelo menos um ponto jogando fora de casa e trabalhar no contra-ataque. Sempre tem jogadores rápidos, como o Carlson, como o Juninho Quixadá, e também tem o Tour. Então toma cuidado, porque o Ceará é um time diferenciado, por isso que está muito bem no campeonato e por isso que eu mostrei pra vocês que o retrospecto dele é muito interessante. Só tome cuidado de uma coisa: o Grêmio é um time muito forte, e seja aqui praticamente o maior jogo asterisco da rodada. Só que pelo fato do Ceará se fechar muito contra o Grêmio, porque sabe que o Grêmio é superior, eles vão fazer como fizeram no jogo contra o Flamengo. Eles vão se fechar e vão jogar por uma bola. O Grêmio aqui seria interessante, talvez conseguir sair com SG. Eu acredito que o Grêmio saia com SG. E sem falar que o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato com apenas 12 gols tomados.
interessante demais vocês irem com o Grêmio. Talvez 2 ou 3 jogadores também, pode colocar também 2 jogadores na zaga, mas toma cuidado, tá bom? E é claro, só toma cuidado porque o Renato Gaúcho adora mudar o time dele. A gente estava indo com o Bressan e ele foi lá e tirou e colocou ele de reserva. Estávamos indo com o Leonardo, ele também foi lá e tirou. Então só toma cuidado em relação a isso, tá bom? Mas como o Grêmio jogou na terça-feira lá na Argentina contra o Atlético Tucumã, acredito muito que o Grêmio consiga vir praticamente um pouquinho titular, beleza? E se for titular, o Grêmio é talvez o time mais asterisco. Então o Renato Gaúcho pode ir como técnico para vocês também. Outro jogo interessante, eu também vou colocar como asterisco, Atlético Paranaense e Paraná. Basicamente um semi-asterisco, não é um asterisco totalmente, aquele asteriscos grandão assim. Mas é um asterisco interessante de apostar. Acredito muito na vitória do Atlético Paranaense contra o Paraná, já que o Paraná está cada vez mais afundando no Campeonato Brasileiro. Está praticamente na Série B de 2020. O Paraná precisa de um milagre para conseguir escapar da zona de rebaixamento. Porque o Ceará está 9 pontos praticamente do time do Sport, né? Precisa de 3 jogos para vencer e torcer para o Sport perder os 3 ainda, que é meio difícil, tá? Então assim, o Paraná precisa de basicamente um milagre. O Paraná está quase depositando todas as fichas, então o que acontece? O Paraná vai para cima. Só que a gente tem um Atlético Paranaense em que o principal ponto do Atlético Paranaense é justamente os gols. O Atlético tem gols interessantes, ó, 30, bate no Fluminense, bate no Santos, bate no Corinthians, bate no Cruzeiro, tá vendo? Se você for ver, 30 gols é praticamente entre os melhores do campeonato. Só que o Atlético toma muito gol, então toma cuidado, não aposte tanto na zaga do Atlético, mas aposte no ataque, entendeu? Aposte no ataque, talvez Pablo de novo seja interessante. Cuidado com a desvalorização, porque o Atlético Paranaense vende muita valorização, principalmente Rafael Veiga e Pablo. Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo no Maracanã às 4 horas, um jogo muito interessante de se apostar, só que eu não apostaria tanto assim. Por quê? Acredito num jogo de gols aqui. O Atlético Mineiro é o time que tem a maior quantidade de gols feito. Os gols prós que o Atlético Mineiro faz, praticamente faz dele o time com maior quantidade de gols, certo? E o Flamengo é um time que não sabe o que está querendo agora no campeonato. Se ele aposta tudo no Campeonato Brasileiro ou se ele aposta na Copa do Brasil. O Flamengo praticamente ele vai mesclar talvez alguns jogadores, mas ele vai com um time um pouquinho titular também. Mas o Atlético pode fazer gols no Flamengo, então não vão, por favor, com a defesa do Flamengo, tá bom? Sempre é um risco jogando contra o Atlético Mineiro. Mas Paquetá aqui pode ser interessante, Everton Ribeiro, que fez gol no primeiro turno contra o Atlético, podem ser interessantes para essa rodada. Corinthians e Inter, um jogo praticamente que vai ser interessante pelo fato do Inter ser vice-líder do campeonato. Mas é um jogo que talvez não tenha tantas emoções assim, comparado a outros jogos, beleza? Corinthians e Inter, no primeiro turno, o Inter venceu de 2-1, tá? Só que toma cuidado porque o Inter, ele vai pra cima, ele não tem condição, e o Corinthians vai ter que focar tudo contra o jogo do Flamengo na Copa do Brasil. Então vamos ver o que o Jair Ventura vai fazer, se ele vai com o time titular ou se ele vai mesclar para os jogos da Copa do Brasil, na semifinal. Fique esperto, tá bom? Mas eu não apostaria tanto nos jogos do Corinthians contra o Inter. Se for para apostar aqui, talvez o Patrick para valorização, já que o Patrick negativou e ferrou muita gente. Vitória e Botafogo, um jogo interessante para apostar no ataque do Vitória. O Vitória é um time que sofre muitos gols. Se você for ver, o Vitória é o time que mais levou gols no campeonato, tem a pior defesa. Só que o Vitória tem um ataque até que interessante. Não é aquele Vitória do primeiro turno que sempre fazia gols, mas é um Vitória que jogando no Barradão pode ser interessante pelo fato do Botafogo não estar vivendo um momento tão bom assim. Tudo bem, venceu o jogo contra o América na última rodada, mas acredito muito mais no time do Vitória. Talvez o Neilton seja um cara interessante, mas você vai me perguntar, pô, mas o Neilton faz muito tempo que não joga, e faz muito tempo que não faz gol, faz muito tempo que não faz gol. E o que acontece é o seguinte: vocês deveriam ir com o Neilton pelo fato de ocorrer a lei do ex contra o Botafogo. Neilton talvez seja bem interessante para vocês. Sport e Palmeiras, um jogo praticamente muito difícil de apostar, pode acontecer de tudo, pode ter uma vitória do Palmeiras, pode ter uma vitória do Sport e pode até ter um empate de gols ou até mesmo sem gols. Pode acontecer de tudo nesse jogo, é um jogo também muito difícil de apostar, mas eu acredito num ligeiro favoritismo do Palmeiras pelo fato de estar bem no campeonato.
Cruzeiro e Santos também é um jogo interessante. Como eu disse pra vocês, o Santos não vem tomando os gols nos últimos 8 jogos, contando Libertadores também. Se você for ver, o Santos não tem derrotas, ó. Você vê que tem empates, mas também tem vitórias, mas não tem derrotas. E o Santos sempre é um time agora interessante. Tem o artilheiro do campeonato, o Gabriel, que pode até mesmo fazer gol no Cruzeiro, já que o Cruzeiro está vivo em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. Acredito muito que o Cruzeiro vai totalmente reserva contra o time do Santos, uma vez que ele vai jogar na quarta-feira contra a Boca Juniors lá em La Bombonera e vai voltar para jogar no Mineirão às 7 horas no domingo, e vai ter que ter um jogo também contra o Palmeiras no Mineirão na quarta-feira. Então toma cuidado com o time do Cruzeiro se você for com os jogadores do Cruzeiro, tá bom? Provavelmente vai ser reserva contra o time do Santos, se você for pensar no que o Mano Menezes faz. Chapecoense e Fluminense na Arena Condá, eu não sei o que pode acontecer nesse jogo também. É um jogo talvez que não seja com grande chance de apostar tantos aqui. Ainda mais que a gente não tem mais o Pedro, que vai operar o joelho e praticamente não volta nesse ano, apenas em 2019. Só lembrando que o Fluminense é um time que está com muita dificuldade para fazer gols fora de casa, para ganhar os jogos fora de casa, e a Chape está vivendo um bom momento agora que venceu o líder do Campeonato Brasileiro, o ex-líder, né? Então assim, vamos acreditar talvez no favoritismo da Chapecoense, mas acredito talvez em uma vitória da Chapecoense ou até mesmo gols entre Chapecoense e Fluminense, beleza? O último jogo, que eu não vou colocar como asterisco, mas eu vou colocar como um semi-asterisco, vai ser o Vasco. Por quê? O Vasco, tudo bem, está indo muito mal no campeonato, mas o Vasco precisa se recuperar. Tem um jogo a menos contra o Santos, tá bom? Que eles vão precisar fazer um jogo a menos, que podem fazer com que eles saiam talvez da zona de rebaixamento. E o jogo contra o Bahia é um jogo interessante, lembrando que o Vasco e Bahia já se enfrentaram pela Copa do Brasil esse ano, e o Vasco levou a melhor no último jogo, lá em São Januário. É claro que o Bahia ele se classificou pelo fato do Bahia ter metido 3-0 no primeiro jogo, e no jogo da volta o Vasco ter vencido de 2-0 apenas. Mas é um jogo interessante porque o Vasco em São Januário pode ser um jogo muito bom, porque o Bahia não é aquela equipe em que causa tanta dificuldade assim jogando fora de casa. Ela se impõe muito no jogo, praticamente jogando em casa. Mas acredito muito talvez numa vitória do Vasco. Acho que o Iago Pikachu e Maxi Lopes são os nomes mais cotados para esse jogo. Lembrando que esses jogos aqui basicamente vida ou morte para o Vasco, eles precisam vencer. Já está na hora de vencer, ó. Você vê que vem de praticamente 4 derrotas e um empate. Então o Vasco está com muita pressão. E o Vasco jogou um jogo muito interessante contra o Flamengo. Foi um time muito forte, então acredito muito talvez na vitória do Vasco contra o Bahia. Pode até apostar no lateral Iago Pikachu. Pode sair talvez com SG, quem sabe o Pikachu volte de novo. Sei que muita gente já está com raiva do Pikachu, mas quem sabe, ele ainda é o artilheiro do Vasco, ele pode fazer alguma coisa. Gente, esse ficou a análise da rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro. E apenas só para recapitular, os jogos que eu falo para vocês não poderem faltar jogadores, principalmente na zaga, serão São Paulo, Grêmio, Atlético Paranaense e Vasco. Esses 4 podem ter jogadores no seu time, beleza? Você pode mesclar com alguns jogadores no meio campo, por exemplo, jogadores que possam jogar pelo lado do Palmeiras, pelo lado do Inter, pelo lado do Atlético ou do Flamengo, tá bom? Esses jogos aqui que são um pouquinho com menos chance de imitar, tipo Chapecoense, Cruzeiro, Sport, Corinthians e Flamengo, vocês podem colocar jogadores de meio campo, jogadores para roubada de bola, jogadores que podem fazer gols, beleza? E aí você mescla principalmente com SG para tentar São Paulo, Grêmio, Atlético Paranaense e Vasco, ok? E aí no ataque vocês vão colocando os artilheiros do campeonato. Gente, esse ficou a análise da rodada número 26, espero que vocês mitam com certeza, e é claro, nossos vídeos serão postados ao decorrer da semana. Como vai ter jogos no meio de semana, eu vou esperar um pouquinho, tudo bem? Lembrando que se inscreva no nosso canal, claro, porque se você se inscrever no nosso canal você vai ter todas as notificações, todos os vídeos para essa rodada. Então já fica esperto, mostra para seus amigos aí e já se inscreve no canal e curta, por favor. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação e vai ter os vídeos de bom e barato, valorização e dicas na rodada, tudo bem? Abraços para vocês, fiquem com Deus e rumo à mitagem, meus queridos cartoleiros e cartoleiras do Cartola Life.